Oi, alunos, tudo bem? Como vocês têm passado essa quarentena? Espero que bem. Não esqueçam de lavar a mão, de ficar em casa assim quanto possível, certo? Além disso, estejam acompanhando as aulas do Conexão, acompanhando as aulas tanto de história como as das outras matérias. E não esqueçam de mandar as dúvidas, postar que vocês estão estudando, entrar em contato com a gente para a gente ter uma segunda visão de como a gente tem trabalhado durante essa quarentena, beleza? Hoje o nosso assunto é sobre a Palestina e os hebreus. Esse povo que é tão conhecido e tem um pensamento tão diferente e as pessoas tanto questionam sobre eles, a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre eles, beleza? Então, antes de mais nada, esse grupo humano, os hebreus, eles são um grupo que se estabeleceu na região onde é conhecida como Palestina, ou também Canaã, por volta de 2000 anos antes de Cristo. Fato, e é importante vocês lembrarem, que as relações sociais estão direcionadas historicamente a uma tradição ocidental, ou seja, as relações desses povos, desse povo, ou o conhecimento que esse povo trouxe para a sociedade ocidental tem grande necessidade de ser estudado, porque é a partir dele que nós, como sociedade, e a sociedade em que vivemos no Ocidente e que segue esses ideais no Ocidente, passaram a julgar a parte da lei, da ética, a parte de relacionamento, a parte da religiosidade dentro da sociedade. Então vamos pro slide. Aqui eu coloquei uma frase que é interessante e ela é muito importante para a gente poder entender. Ela diz o seguinte: a história judaica é marcada por sucessivas dispersões e diásporas, dentro de diásporas. Quem disse isso foi Luiz Krauss, professor de literatura hebraica da USP. É importante a gente falar dela. Mais pra frente vocês vão entender um pouquinho mais sobre ela e o porquê que eu necessitei colocar ela aqui. Mas antes de mais nada, coloquem um asterisco e coloquem a palavra diáspora como a palavra mais importante nesse momento, certo? A gente vai voltar para ela para entender um pouquinho melhor sobre o que ela tanto significa e por que esse professor quis falar sobre isso. É importante dizer que, antes de mais nada, quando a gente estuda um pouquinho mais sobre a civilização hebraica, a gente tem que entender que a vida em sociedade desse povo tem relação com a vida que nós vivemos, certo? Então, eu vou colocar vários símbolos aqui nos slides que vão referenciar e vão relembrar esses conhecimentos que nós temos pelos hebreus, que muitas vezes são estereótipos, ou seja, são conhecimentos sem um julgamento prévio, sem um conhecimento científico, que passam a julgar e passam a dizer o que esse simbolismo do povo hebreu faz parte do entendimento da história e da origem desse povo. É importante dizer também que a metodologia histórica é necessária para assimilar a contribuição que esse povo teve para a humanidade e não só a humanidade, para a dispersão de conhecimento que nós temos como população. Aqui a gente tem a imagem do Muro das Lamentações. Mas antes que a gente possa entender sobre ele, a gente vai falar sobre ele nessa aula, eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês o que significa cada um deles, a gente tem que trazer aqui um pouquinho dessas figuras históricas, desses objetos que relembram e que passam a entender o que significa cada um deles dentro do povo judaico. Antes de mais nada, é importante lembrar, os hebreus, eles têm como religiosidade, como divindade, apenas um Deus, ou seja, a crença num Deus único. Seguem a ideia do monoteísmo, coisa que se diferencia dos outros povos que a gente já estudou. Por exemplo, o povo egípcio, os povos mesopotâmicos, todos eles tinham como necessidade a crença em vários deuses. Os deuses não eram únicos, muitas vezes eram mortais, certo? Muitas vezes eles simbolizavam a natureza, o que acontece na natureza. Diferente desse Deus único, essa crença em um Deus único dos hebreus. Isso seguindo, essas primeiras anotações, essa crença, esse conhecimento dos deuses dos hebreus está relacionado principalmente à Torá ou o Antigo Testamento, aquele conhecimento que está na Bíblia, que foi escrito na Bíblia e está representado e faz parte do conhecimento
hebraico. Além dele, existem as figuras históricas, as figuras simbólicas desse povo, são figuras também sagradas para os hebreus. Ou seja, as figuras históricas que conhecemos dentro da historiografia também fazem parte do movimento ou da crença sagrada para os hebreus. Outras coisas que é importante a gente falar: alguns monumentos, eles estão localizados na região da Palestina, eles fazem parte do contato em que esses povos têm entre si. Outra coisa que é importante, o simbolismo, por exemplo, na Estrela de Davi, que muito se questiona, às vezes ela é interpretada de uma forma, ou interpretada de forma equivocada. E por fim, isso que eu gostaria de falar bastante para vocês um pouquinho, é a nomenclatura e como os hebreus são conhecidos hoje. Eles são comumente conhecidos como judeus. Os hebreus são a origem do povo judeu, também pode ser conhecido como judeu. E hoje, o povo judeu, ele passa a ser conhecido como um povo de sofrimento, um povo que passou por inúmeras situações que acabaram com as suas crenças. E isso não é um estereótipo. Claro, passaram por momentos terríveis da nossa história, certo? E por exemplo disso é o Holocausto, que não deve ser esquecido, deve ser tratado e trabalhado para que a memória não seja esquecida. E além disso, o Holocausto foi uma execução de uma política de extermínio sistemática e deliberada a um grupo humano julgado como inferior ou um grupo julgado como inadequado, certo? Então lembrem-se que o povo judeu, ele foi um povo que foi exterminado sim durante o governo nazista, mas que ele não deve ser lembrado apenas e unicamente como um povo que sofreu esses problemas e esse extermínio. O povo hebreu, ou o povo judeu, tem características e tem um grande conhecimento cultural que pouco se é falado. A própria origem dele é pouco se falado, certo? Então esses primeiros tópicos que eu gostaria que vocês interpretassem, pudessem, a partir dessa aula, poder entender novamente ou julgar historicamente, estudar novamente, não apenas com essa visão de um povo que passou por sofrimento, um povo que existe a partir de estereótipos. Não, a gente vai entender como eles, qual é a origem deles. E por isso eu trago a frase do egiptólogo John Albert Wilson, que significa o seguinte: os filhos de Israel construíram uma nação e uma região com base na rejeição das instituições egípcias. Não só admitiam um Deus uno, mas também lhe atribuíam uma constância de preocupação e de justiça com a relação ao homem. Tal como os gregos, os hebreus adotaram os modelos dos seus ilustres vizinhos. Tal como os gregos utilizavam esses modelos como os diferentes propósitos. Ou seja, não entendemos hoje a nossa sociedade, entendemos hoje a nossa ética, a nossa moral, as nossas leis, muito ligadas aos ideais ou até a cultura grega. Mas a cultura hebraica também faz muito parte da nossa ética e do conhecimento que temos da nossa civilização ocidental hoje, certo? Então vamos começar pela Palestina. Que lugar que é esse? Que lugar que nós estamos falando? Antes de mais nada, temos que falar do mapa, certo? Em que região ela está localizada? Ela está entre o Egito e a Mesopotâmia, ao lado da Fenícia, e ao sul existe o deserto da Arábia. A Palestina está localizado aonde tem uma grande quantidade de água potável, água para consumo, certo? Então a agricultura vai dar início a partir disso, muito por causa do Rio Jordão e do Mar Morto, que está próximo à região da Palestina. Antes de mais nada, fale do Rio Jordão, que são terras agrícolas e montanhosas. Isso é importante lembrar, principalmente a parte agrícola, porque foi a fonte de riqueza inicial do povo hebreu. Outra coisa, está localizado onde hoje é o Estado de Israel, onde hoje é a Jordânia e também o Líbano.
Além disso, uma região conhecida como Canaã, ou seja, terra dos cananeus. Quem são esses cananeus? Quem são esses caras? Não são os hebreus. Na verdade, os cananeus são um grupo semita que estava localizado na região palestina antes da chegada dos hebreus e que fizeram e que tinham como necessidade a sua vivência ali e que, por mais com o passar do tempo da aula, com o passar do conhecimento de vocês, vão perceber a relação entre os hebreus e os cananeus. Mas sim, a origem da palavra Canaã é ligada à terra de cananeus. Outra coisa que é difundida entre essas ideias dos povos semitas que estavam originados na região da Palestina é a língua difundida na região, que era conhecida como o aramaico, também com origem de povos semitas, nesse caso os arameus, certo? Então aqui é importante vocês perceberem o quanto a relação entre os povos mesopotâmicos e o Egito e a ligação entre eles é necessária a partir da região ao meio dos dois, onde separa cada um deles, que é a Palestina e é onde os hebreus vão se fixar. Antes que a gente possa falar sobre as ideias e como eles são organizados e dividir didaticamente como eles passaram a ser conhecidos e a história da origem hebraica, a gente tem que entender um pouquinho das características iniciais desse povo. Antes de mais nada, forte relação entre a religião e as realizações materiais, ou seja, muito do que acontece no Antigo Testamento, ou até mesmo o Antigo Testamento, a Bíblia, ou também como conhecida para os hebreus a Torá, serão colocados em prática a partir das relações materiais, ou seja, o que está no sagrado faz parte das realizações materiais, certo? A forte relação entre a religião e essas realizações materiais vão fazer parte da origem dos estudos dos hebreus, certo? Além disso, então, aonde que estão conhecidos, aonde que estão localizados, qual é a fonte histórica, fonte primária que se possa estudar e que possa entender a história hebraica, principalmente no Antigo Testamento, ou conhecido também como Torá. Outra coisa que é importante lembrar, os personagens históricos têm forte caráter sagrado. Então, para aqueles personagens históricos que nós temos como pensamento e que temos como lembrança, que fazem parte da história, para os hebreus, eles não são só personagens históricos, mas sim eles são personagens sagrados, porque eles fazem parte do Antigo Testamento, que passa a ser esse entendimento de ética, esse entendimento de como o povo hebreu vai se fixar, vai se organizar e vai crescer como civilização. E além disso, as determinações morais e éticas hebraicas, que são unidas com a cultura grega e originaram e influenciaram os princípios jurídicos e religiosos do mundo ocidental. Uma coisa que é importante lembrar, a primeira religião com Deus único foi a religião hebraica e que sim dará origem à religião católica. Terá como origem também, terá como necessidade os cultos e a religião islâmica. São as 3 religiões abraâmicas que temos como conhecimento e que passam a fazer parte da nossa sociedade. Não só isso, esses conhecimentos de morais e éticas que fazem parte da nossa sociedade podem e estão ligados aos conhecimentos e à história hebraica. Os 10 mandamentos, eles fazem parte da parte das leis em que a gente vive, da parte jurídica em que a gente vive, certo? Então, isso é importante para que a gente possa seguir adiante. Antes de mais nada, antes que eu possa iniciar a Era dos Patriarcas, eu quero que vocês entendam que a divisão didática que a gente vai utilizar para a aula de Hebreus, ela se coloca a partir da seguinte forma. A primeira dela é a Era dos Patriarcas, ou seja, a Era dos Patriarcas, ela dura de 2000 anos a 1200 anos antes de Cristo. Isso e o asterisco que eu coloco aqui tem como necessidade que essas datas aqui são datas próximas, aproximadas, é por volta desse período. A gente não tem a certeza que são datas específicas, são datas aproximadas. Então é por volta de 2000
até 1200 anos antes de Cristo, aconteceu a Era dos Patriarcas. A outra divisão, a próxima divisão, é a Era dos Juízes, que dura de mais ou menos 1200 até 1010 a.C. Depois dela, a Era dos Reis, que dura de 1010 até 587, e agora sim, 587 a.C. é uma data correta, é uma data específica que não é por volta e tem essa necessidade. E por último, o que a gente coloca nessa divisão, o do Estado dependente à diáspora, que vai de 539 a.C. até anos 70 depois de Cristo, no século I. Agora, mas que fique clara essa divisão para que a gente possa entender de que forma os hebreus se organizaram dentro da sua origem. Era dos patriarcas. Primeiro, era uma organização a partir de grupos familiares. E quem eram esses grupos familiares? São grupos, famílias que se uniam, que viviam entre si e que necessitavam de apenas um líder. E quem é esse líder? O patriarca. Outra coisa, os hebreus eles tiveram origem não na Palestina, e sim na Mesopotâmia, e principalmente na cidade de Ur. Certo? Relatos, a parte historiográfica e a parte arqueológica encontrou os primeiros entendimentos, os primeiros conhecimentos dos hebreus na região de Ur, certo? E a partir disso, eles que não tinham um grande relacionamento, não tinham um bom relacionamento com essa sociedade em Ur, certo? Eles passaram a emigrar para outras regiões. E eles emigram para onde? Principalmente para Canaã. Quando eles chegam em Canaã, existem inúmeras disputas com os povos da região. Que povos são esses? Novamente, esses povos semitas, que são originários da Palestina ou de Canaã, que já estavam vivendo na região do Rio Jordão e que não aceitavam a chegada de um novo povo. E esse povo, sim, são os hebreus. Uma coisa que é importante lembrar, durante a Era dos Patriarcas, esses patriarcas, eles são figuras bíblicas, certo? E eu até coloquei alguns aqui para vocês pudessem ter noção de quem são eles e perceberem que, além de figuras bíblicas, eles também são figuras históricas para os hebreus. 3 deles são muito importantes: Abraão, Isaac e Jacó, certo? Aqueles chefes dos grupos seminômades. E por que seminômades? Eles saem de Ur, saem da Mesopotâmia e vão em busca de uma terra que possa trazer leite e mel, ou seja, possa acabar com a fome, trazer bons recursos para os hebreus, certo? E principalmente quando a gente fala desses 3 aqui, Jacó foi aquele que originou as 12 tribos de Israel. Quando a gente fala das 12 tribos de Israel, a gente tem todas elas aqui. Esse período e essa divisão aqui, ela só ocorrerá mais para frente, após o fim da Era dos Patriarcas. Mas é Jacó que vai iniciar essa divisão do povo hebreu. E por fim, por volta de 1800 anos antes de Cristo, então a partir da chegada, e digamos, voltamos a essa ideia de por volta de 2000 a.C., dos anos durante a vivência e a fixação na região da Palestina, os hebreus passam a deixar a Palestina e emigrar em direção ao Egito. E isso existem alguns relatos, mas não se tem uma certeza o porquê da saída dos hebreus da região da Palestina. Algumas ideias, alguns historiadores dizem que isso teria ocorrido a partir das terras inférteis para o momento, para a tecnologia agrícola que eles tinham, então eles não conseguiam utilizar a terra com uma ótima necessidade. Além disso, os vários ataques, essa instabilidade bélica, ou essa instabilidade que ocorre na região pela tentativa de dominação a partir de outras sociedades, outras civilizações que passam a atacar a Palestina também. Além disso, essa população ela busca prosperidade, coisa que não estava acontecendo na região da Palestina, certo? Então eles passam a emigrar para o Egito. Outra coisa que é importante, o Egito passava por um momento de instabilidade. Para quem já assistiu a aula de Egito, e se não assistiu, volte lá para entender um pouquinho qual era essa instabilidade. Durante o período do Médio Império, 1800 anos antes de Cristo, por volta desse período, eles
os hebreus se estabeleceram a partir de um momento de instabilidade política dos faraós, onde os Hicsos, onde vários outros povos passaram a atacar a região egípcia e passaram a tomar a região política dos faraós. Então existia uma instabilidade muito grande dentro da política hegemônica egípcia, certo? E a partir disso, os hebreus conseguiram se estabelecer nessa região. Um fato que é importante quando a gente pensa e passa a entender momentos de saída e de entradas em certas regiões de povos, a gente pensa que vários traços culturais eles são deixados no passado, ou eles são deixados de ser utilizados. Os costumes, as tradições param de ser utilizadas. Isso não é verdade. No caso dos hebreus, a manutenção dos traços culturais se manteve. E quando a gente fala dos traços culturais, a gente necessariamente está relacionando com com a religião hebraica. Então, o culto a apenas um Deus ele se mantém, ele continua diante desse povo em específico. O que acontece? Esses traços culturais que se mantiveram durante o período da vida dos hebreus no Egito é a influência que o Deus único trouxe na religião egípcia também, em que, já falando sobre isso, volte para a aula de Egito se você não lembrar, quando o faraó Akhenaton ele passa a colocar apenas um Deus como Deus único da religião egípcia, o Deus Sol, o Deus Atom. Lembrem-se disso, isso é importante. Mas esse momento de efervescência de pensamentos, efervescência de sentimentos entre os egípcios, os hebreus e esses que viviam nos Egípcios, esses povos que se fixaram na região depois e durante essa instabilidade egípcia, os egípcios passaram a dominar novamente a política da sua região. Os faraós, e não só, e claro, faraós com uma religião monoteísta que não aceitava... Gente, eu tô editando o vídeo aqui e eu acabei de falar que os faraós eram monoteístas. E claro que não, eles eram politeístas. Certo? Mas esses ideais judaicos ou esses ideais hebraicos de apenas um Deus, ou não aceitavam esses traços culturais trazidos pelo povo hebreu na região do Egito, passaram e influenciaram a escravização desse povo. E que, com o passar do tempo, vai levar à fuga da região. E aí aqui a gente entra em mais um momento histórico e momento sagrado muito importante para os hebreus. Principalmente porque esse fato ele é apresentado no livro do Êxodo, do Antigo Testamento. Então, se você pegar a Bíblia, se vocês alunos tiverem essa curiosidade, vocês podem pegar a Bíblia e ler um pouquinho nessa parte, que é uma fonte histórica, e entender de que forma ocorreu. O Êxodo nada mais foi do que momentos de grande importância para o povo hebreu, porque o aparecimento de Moisés será muito importante. Os acontecimentos que vão ser levados aos traços culturais na religião vão ser colocados em prática a partir disso. Ou seja, a importância para o povo hebreu está relacionada a principalmente Moisés, que é sim uma figura e um personagem bíblico e histórico muito importante, certo? Ele é visto pelos hebreus como o mensageiro de Deus, é aquele que recebe as adorações de Deus e repassa para a sociedade, certo? É ele que vai liderar a fuga dos hebreus do Egito, certo? Então são esses momentos que a gente vai ver a abertura do mar Vermelho. Além disso, o momento de caminhada ou a tentativa de volta para a região da Palestina ou de Canaã, e nesse momento a Terra Prometida, esse nome, esse título vai fazer parte desse período dos hebreus, principalmente porque Moisés receberá de Deus, segundo as tradições hebraicas, a tábua dos 10 mandamentos, certo? Deus, Javé, vai entregar para Moisés esses 10 mandamentos e ele vai propagar para o povo hebreu. Além disso, existe uma anunciação, uma mensagem de Deus a Moisés de que a terra prometida é em Canaã. Então eles vão andar e caminhar até a volta a essa sociedade, a essa região, e vão se fixar lá, certo? Então são esses momentos da era dos patriarcas que são importantes a gente relembrar.
Com o passar do tempo, com essa ida e esse processo de chegada e de volta, na verdade, para a Palestina, a gente tem o caminho aqui. Então, a saída da delta do Nilo, da região do Nilo, a caminhada durante a península do Sinai, até a chegada em Canaã. Claro, isso é um processo devagar, é uma coisa que não vai ser de uma hora para outra que vai acontecer, certo? Então o povo hebreu vai passar muita fome, essa rota do êxodo ela vai ser demorada, mas ela vai ocorrer. Com a chegada desse povo hebreu novamente na região da Palestina, ela não acontecerá de forma pacífica, ou seja, fortes disputas com os povos semitas fixados na região vão fazer parte desse momento da era e da civilização hebraica. Os povos que se mantiveram lá, até hebreus que tinham ficado em Canaã e não tinham emigrado para o Egito, não aceitarão a volta desses hebreus, ou os povos semitas não aceitarão essa volta dos povos hebreus, e eles vão entrar em disputas bélicas. E é nesse momento que é importante a gente entender por que a era dos juízes, por que não mais a dos patriarcas, aqueles líderes das famílias, porque em relação a essas fortes disputas, a sociedade hebraica, os hebreus terão necessidade de uma estrutura bélica, de uma estrutura que necessite guerrear e entrar em confronto com outras civilizações durante um processo de hegemonia da região. Então, durante o processo de disputa e tentativa de hegemonia na região, a estrutura bélica vai fazer parte da sociedade hebraica. E a partir desse momento, a liderança não vai ser mais dos patriarcas. Os patriarcas não terão mais essa informação, e essa liderança, o papel de liderança. Eles terão, quem serão os líderes? Serão os chefes guerreiros, os capitães, aqueles que organizam os combatentes hebreus, vão passar a liderar esse grupo hebraico. Eles também são conhecidos como os juízes. Então, por esse motivo, acontecerá a era dos juízes. Por fim, alguns deles que são muito importantes para vocês e que a gente possa entender esse período dos juízes. Josué, Sansão, Samuel, eles foram líderes com certo destaque nesse período. Principalmente Josué foi aquele que conquistou a região de Jericó. Sansão foi aquele que firmou a vitória sobre os filisteus, e filisteus são esses grupos que estão dominando a região de Canaã, e além disso, Samuel é aquele que vai buscar a centralização política da região, e essa centralização política ele vai trazer para si, vai trazer para o domínio hebreu a região da Palestina, certo? Seguindo, a dominação da região foi um processo gradual e que atravessou diversas gerações. Isso é algo importante. Quando a gente estuda para o vestibular esses períodos de grande quantidade de tempo, da passagem dos anos, a gente acha que é uma coisa atrás da outra. Um estalar dos dedos, os hebreus dominaram novamente a região de Canaã. Não, é um processo gradual, dificultoso, de grandes disputas, de que muitas vezes pouco se evolui dentro dessas disputas, pouco se evolui dentro dessas conquistas, mas sim essas grandes necessidades de se dominar a região vão trazer um resultado. E que resultado é esse? Principalmente a era dos reis. Eu vou dar um corte aqui porque a aluna quer matar alguém. Dá uma parada e mate. A Era dos Reis, ela acontece entre 1010 anos antes de Cristo até 587 anos antes de Cristo. Por que Era dos Reis? A era de grande ascensão, de hegemonia desse povo hebraico. Ou seja, Saul, que foi um importante juiz, certo? Foi um importante guerreiro hebreu e foi aquele que unificou as 12 tribos judaicas. Ele passa o quê? Passou a influenciar na sociedade, e é ele que vai, depois do seu governo, o seu sucessor, o rei Davi, que é muito conhecido, isso aí é muito importante para o povo hebraico. Ele tornou Jerusalém capital e forçou a hegemonia hebraica na região, dominando os povos inimigos. É nesse momento que o povo hebreu vai
se tornar unificado, as 12 tribos vão estar unificadas, elas vão ter apenas um líder e esse líder é o rei, e nesse caso o rei Davi. É ele que vai fazer com que os outros povos em volta da região tenham que aceitar suas decisões. Então é um período de grande crescimento hegemônico na região da Palestina. Seu filho, Salomão, foi o rei que governou durante o período de apogeu político e econômico. Falando sobre o governo do rei Napoleão. Calma, não precisa. Durante o governo do rei Salomão, o comércio e a economia ela cresceu em grande quantidade para o povo hebraico. Isso tem a ver com a região da geografia. Muito porque a Palestina está localizada entre a Mesopotâmia e o Egito. Regiões de grande crescimento econômico e de crescimento das civilizações dessas duas regiões. Coisa que a gente já conversou e vocês podem voltar a ver nas nossas outras aulas. A região do Egito e da Mesopotâmia tinha um certo contato entre si e trocava comércio entre eles. Então, a Palestina, que estava localizada entre os dois, era o local de passagem desses produtos. E que a partir disso, dessa passagem, passou a utilizar de mercados, passou a utilizar de um contato entre esses povos e uma grande quantidade de comercialização dos produtos que vai levar ao enriquecimento do povo hebreu. Esse enriquecimento ele trouxe um processo de urbanização principalmente para Jerusalém, para a capital hebraica, certo? E isso vai influenciar na construção do Templo de Salomão. Aqui. Então, o enriquecimento acontece dentro do governo de Salomão e esse enriquecimento ele vai trazer inúmeras construções, um crescimento urbano para Jerusalém. Inclusive, com a construção do Templo de Salomão, onde a gente tem um exemplo dele aqui. Após a sua morte, e isso é importante a gente lembrar, a necessidade de entender esse período de grande auge, de apogeu político e econômico, está relacionado ao tempo a diminuição dessa força, desse apogeu pós-morte de Salomão. Principalmente porque a construção do Templo de Salomão, ela necessitou da mão de obra da população mais pobre dos hebreus, certo? E além disso, ela trouxe inúmeras questões que não eram percebidas durante esse grande momento de apogeu e de força econômica. O que eu quero dizer com isso? Após a sua morte ocorrerá o cisma hebraico. E quando a gente fala de cisma, nada mais significa a divisão do reino. E por que acontece essa divisão? O trabalho forçado da população em construções de templos, na urbanização da capital, vai levar com que exista um descontentamento contra Salomão e, além disso, essa mão de obra de classes mais baixas, elas vão criticar o pagamento de impostos durante o rei de Salomão e principalmente vão criticar, além do pagamento desses tributos, o privilégio que Salomão dava para o reino de Judá, uma das tribos dentro da unificação. Então, é a partir disso que a gente tem que entender de que forma que o cisma hebraico ele acontece. O cisma hebraico, então, essa divisão, ocorrerá a partir do reino de Judá, onde esse grande reino hebreu será dividido entre o reino de Judá, que será governado e terá como líder Roboão, que é aquele que era sucessor legítimo e apoiado por apenas uma tribo. Ele era filho de Salomão e era o líder legítimo ao poder do povo, ao poder de líder dos hebreus. Quem não aceitou a sua hegemonia e não aceitou a sua chegada ao poder foi Jeroboão, que é aquele que vai governar o reino de Israel, que ele também era filho de Salomão. Ele não tinha direito ao trono, mas teve grande apoio popular e o apoio de outras 10 tribos. Ou seja, a força hebraica, o reino hebraico será dividido agora entre o reino de Judá, que terá 2 tribos, certo? E o reino de Israel, que terá outras 10 tribos. A capital do reino de Judá continuará sendo Jerusalém. A capital
capital do reino de Israel será Samaria, aquela que, com o passar do tempo, com o passar desse gradual tempo e essa divisão, ela abandonará o monoteísmo, certo? Então, é aquele momento em que Israel ele passa a fugir dessas estruturas sociais e culturais, tanto advindas da origem do povo hebreu, principalmente não tendo ligação com o monoteísmo. Então, a influência de outras religiões e outras culturas e outras regiões da região ou do momento histórico influenciarão o reino de Israel. Quando existe uma divisão, quando existe um rompimento, quando acontece um cisma durante a força, a hegemonia de um poder, normalmente essa divisão vai trazer e apresentará uma certa crise, não só econômica, mas uma crise dentro da sociedade. E essa crise vai influenciar a tomada da região por outras civilizações. E é isso que eu quero dizer. Em 722 a.C., os assírios, aqueles que a gente já estudou na aula dos mesopotâmicos, a partir do seu líder Sargão II, dominará a região do reino de Israel. Pausa. Eu fiquei confusa. Por quê? O Sargão, ele dominou o reino de Israel. Sim. Ah, tá. Eu falei alguma coisa errada? Eu achei que tinha sido de Judá, porque eu vi Judá em alguma parte ali quando eu tava baixando, eu fiquei, mas não é Judá. Continuando. Então, Sargão, representante e líder do Império Assírio, dominar a região do reino de Israel. Isso em 722 a.C. Após esse tempo, alguns anos depois, mais de um século depois, em 587 a.C., Nabucodonosor, ele vai, e esse sim, imperador do Império Caldeu, ou o segundo Império Babilônico, se você não sabe, já falamos sobre ele no outro vídeo, ele dominará também o reino de Judá. Então toda a região da Palestina será dominada pelo Império Caldeu. E ele vai fazer o quê? Ele vai levar esses hebreus, a população hebraica, para a região da Babilônia. E é nesse momento que acontecerá a primeira diáspora, ou seja, a retirada forçada de um grupo da sua região de origem, da sua região onde ele mora, e esse grupo hebreu será escravizado. É nesse momento que acontecerá o cativeiro da Babilônia. Já falamos sobre ele nas aulas anteriores. Durante esse processo de diáspora, de migrações, de emigrações, de saídas e retornos para a Palestina, a gente entra no último período e sobre a origem dos hebreus, que é o Estado dependente e a diáspora em 70 d.C. Primeiro, os hebreus estavam escravizados pelos babilônicos no cativeiro da Babilônia. Quando que eles são libertos? Principalmente a partir da dominação do povo persa, ou seja, quando Ciro, líder persa, domina o Império Caldeu em 538 a.C., libertando o povo hebreu do cativeiro da Babilônia. Quando ele faz isso, ele liberta o povo hebreu e faz com que o povo hebreu retorne para a região da Palestina. Uma coisa aqui, um adendo rapidinho. Império Persa, Persa, Ciro, quem é esse? Próxima aula é Fenícios. Na próxima aula, depois de Fenícios, a gente vai falar um pouquinho sobre eles e entender por que Ciro e os persas dominaram a região e eram tão fortes militarmente, que chegarão a entrar em conflito com os gregos, com os espartanos. E isso a professora Amanda já trouxe para vocês. Continuando. Na volta para a Palestina, eles fixam-se na região da antiga tribo de Judá. E esse nome como judeu, e o nome que a gente passa a conhecer como judeu desse povo, do povo hebraico, se dá nesse momento, quando eles vão se fixar na região da antiga tribo de Judá, que havia sido dominada por Nabucodonosor. Foram subjugados pelos macedônios durante a dominação de Alexandre o Grande, quando o Alexandre e a Macedônia passou a
dominar as regiões, crescer o seu império, por isso Alexandre o Grande, e sim, ele chega à Palestina e passa a dominar a região. E depois da queda de Alexandre o Grande, quando os romanos dominarem a região a partir do século I a.C. Essa relação entre os macedônios e os romanos com os judeus ou hebreus fará com que inúmeras revoltas aconteçam na região da Palestina, principalmente por causa da religião, principalmente porque os religiosos hebraicos monoteístas não aceitavam a cultura macedônia ou a cultura romana, que estava ligada a uma crença politeísta, certo? Então, essas revoltas, elas vão ocorrer gradualmente, como eu já falei para vocês, é assim que a história acontece, então ela será gradual. Inúmeras revoltas vão refletir na história hebraica, mas ela acontecerá principalmente em 70 depois de Cristo, a principal revolta que vai fazer com que aconteça algo muito importante para a sociedade hebraica. Em 70 depois de Cristo, a cidade de Jerusalém é destruída pelo general e depois imperador Tito, imperador romano. Os judeus foram obrigados a se dispersar pelo mundo conhecido. Então, é nesse momento que a gente vai voltar para aquela nossa frase lá do comecinho da aula. A história judaica é marcada por sucessivas dispersões e diásporas dentro de diásporas. Luiz Krauss. Por que eu trago de volta essa frase? Porque ela está relacionada ao que significa diáspora, ou qual o significado dessa palavra, o que a palavra tem em relação aos hebreus. Ela refere-se ao distanciamento, separação ou expulsão forçada de um povo de sua terra natal, ocasionando principalmente a dominação estrangeira. Isso fará com que a dispersão do povo expulso seja por todo mundo. Então, o povo hebraico, o povo judeu, o povo hebreu será disperso no mundo, principalmente por essa dominação, por essa expulsão de sua terra natal. Voltando um pouquinho para... vocês viram que eu coloquei um asterisco aqui em destruída. Vamos falar um pouquinho sobre o Muro das Lamentações, o Muro Ocidental e até mesmo o Templo de Salomão. O Templo de Salomão ele foi construído durante, claro, o reinado de Salomão. Ele foi destruído com o passar do tempo e depois ele foi reconstruído e passou a ser conhecido como o Templo de Herodes, durante o governo de Herodes, um líder hebreu. O que acontece? Quando Tito, o imperador romano, destrói, incendeia Jerusalém, ele destrói principalmente esse local sagrado dos hebreus. Por que o Templo de Salomão ele é um importante, ou ele é sagrado para essa sociedade? Porque lá estava localizado, lá onde estava sendo guardado a Arca da Aliança, onde estava um objeto de grande importância para os hebreus, onde sim, estavam guardados objetos sagrados, a Tábua dos 10 Mandamentos, e além disso, ele era visto principalmente como o objeto que poderia ser feito um contato com Deus. Era a partir dele que os judeus ou os hebreus poderiam ter contato com Javé, certo? E a Arca da Aliança estava guardada dentro do Templo de Salomão. O que acontece? Tito destruiu esse templo. O nome dele, Muro das Lamentações, está relacionado com essa ideia de que Tito, ou os romanos, destruíram e deixaram apenas essa parede, ou esse muro, como forma dos judeus nunca se esquecerem dos romanos e lamentarem com o passar do tempo. Esse muro, onde hoje ele é muito conhecido, está localizado em Jerusalém e o lugar mais sagrado dos hebreus atualmente, ele foi visto de uma outra forma aos judeus. Os judeus passaram a considerar isso de uma forma diferente do que os romanos disseram. A manutenção desse muro, a manutenção dele de pé, ele cumpre uma promessa divina, demonstrando essa aliança entre Deus e o povo de Israel, certo? O Muro das Lamentações também pode ser considerado ou chamado de Muro Ocidental, porque no Muro Ocidental
é onde está localizado e as rezas feitas pelos judeus. Para finalizar, para que fique claro os últimos tópicos e características desse povo. A economia, a sociedade e a cultura hebraica. A economia ela tinha predominância da agricultura, e diante dessa agricultura e não apenas agrícola, mas ela estava relacionada ao pastoreio de animais, certo? Depois disso, a estrutura da sociedade, a estrutura social dos hebreus, ela é uma estrutura tribal, que vai dar origem a uma sociedade organizada pela propriedade privada, originando o reino hebreu. Então eles eram inicialmente uma estrutura tribal, familiar, que passa a se desenvolver e que vai crescer até a uma unificação e se tornar o reino hebreu. Outra coisa que é importante, a economia não está mais só ligada à agricultura. Durante o reinado de Salomão, como já falamos, a forte atividade comercial levou os comerciantes à mesma condição social que os burocratas e funcionários do Estado. Existiam também uma aristocracia, sacerdotes e a família real. Então, durante o passar do tempo, durante o crescimento comercial, os comerciantes, dentro da condição social, da estrutura social, farão parte da estrutura dos burocratas e dos funcionários do Estado, certo? Isso é muito importante lembrar. Por fim, após inúmeras diásporas e dispersões, a religião monoteísta foi um elemento de união entre os hebreus. Então esse momento de diáspora, esse momento de separação, esse momento de emigração e retorno, esse momento de dispersão, poderiam fazer com que os hebreus eles não tivessem uma união, não tivessem uma unidade entre si. Eles perdessem a sua cultura com o passar do tempo. E uma coisa que é importante vocês lembrarem é que a religião monoteísta, o Antigo Testamento, esses ideais religiosos e sagrados vão manter a união entre os hebreus. E é por isso que eu volto e coloco, na verdade, uma frase tão importante que eu encontrei em um dos meus livros sobre os hebreus. Esse livro é do Marvin Perry. As escrituras hebraicas representam a tradição oral e escrita dos judeus desde aproximadamente 1250 a 150 anos antes de Cristo. Trata-se do registro de mais de 1000 anos da antiga vida judaica, incluindo as leis, a sabedoria, as esperanças, lendas, expressões literárias do povo hebreu. Ou seja, durante 1000 anos esses ideais, esses pensamentos, eles se mantêm, eles são relacionados e eles ajudam a não dispersão e o não acabamento da cultura hebraica, certo? É eles que mantêm essa união desse povo, que é tão conhecido hoje em dia e que é tão emblemático essa ideia de que os judeus eles estão ligados a estereótipos ou simbolismo, e sim, eles têm uma história de união e que fará e trará novas ideias, existirá novos conhecimentos a partir deles, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Não esqueçam de mandar perguntas para mim, não esqueçam de estudar. Logo eu vou disponibilizar uma lista de exercícios para vocês. Trouxe aqui algumas das referências bibliográficas da onde eu retirei esse conteúdo, certo? Não esqueçam de me marcar lá nas redes sociais, certo? Do Conexão, porque essa ligação, essa conexão, ela se mantém entre a gente mesmo de longe. Fiquem bem, lavem as mãos. Uma ótima semana para vocês. Bons estudos. Um abraço do professor Vinícius. Não, mentira, eu vou falar normal pra ver se o áudio tá bom, se não tá estourando, se não vou ter que colocar. Ai, que nervoso, porque eu não sei fazer essas coisas. Finge que você tá dando aula pra gente. Tá gravando? Tá gravando? Tô. Parou então? Não, mas agora já foi, né? Só um teste. É teste. Vamos fazer de tarde. Aham, vai fazer. Gostou da minha produção aqui? Ó, lá onde eu vou ler, aqui onde eu vou passar o slide, lá tá gravando. Aqui eu tô passando o slide. E aqui o passador, isso aqui não aparece. Graças a Deus que não, né? Eu não posso gravar pra vocês, senão eu vou ficar... Para de mexer na barba e no cabelo. Mas é o meu Você jeito. fica assim, ó. O que
eles têm conflito assim. Hebreus, sobre a sua origem, como eles se fixaram na região de Canaã, a gente precisa entender um pouquinho quais as nomenclaturas e o que eles significam. Primeiramente, a gente introduz esse assunto como a partir de um recorte didático. A gente já está falando sobre a área que está ali. Então, a gente vai ter que aprimorar isso. Tá? Porque está falando agora da frase. Vai descendo. Calma, fia! Toque, 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 toque. Eu tentando ler que nem um retardado. Não, um pouquinho menos de 50 anos depois, em 587. Não, é mais. Enfim, a matemática não é meu forte. É mais do que 100 anos, exato, porque 722, vocês entenderam. Só ocorrerá, está ligado à união entre os hebreus. Então, a religião... vamos ter que parar, vocês ficam dando risada. Pode abrir essa porta. Mas tipo, vai, fala. Vai dar pra ver o teu olhinho fazendo assim, ó. Aquela bunda passando. Acho que deu pra ver só a Ramira lá. Tudo bem? Valeu? Então, beleza.